Então vamos lá, né, galera? Hoje a gente vai começar aqui essa primeira parte do vídeo, o capítulo número um do livro, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês o livro, a edição, vai estar aqui as imagens da capa, tudo certinho, tá? Então, esse livro é o Microbiologia Médica, né? De Javetes, Melnick e Aldelberg. É a 26ª edição, né? E esse é um livro que nós vamos estar utilizando aqui para fazer as nossas videoaulas, tá? Então a gente vai estar estudando microbiologia nesse vídeo. Então todo esse playlist que a gente vai fazer é baseado nesse livro aqui, tá? Então, nesse primeiro capítulo, nós vamos falar sobre fazer a introdução, né, da microbiologia. A microbiologia é o estudo dos micro-organismos, né? Essa é uma ciência que ela vai estudar esses seres muito pequenos, eles são bem microscópios, né? E o interessante, galera, aqui nessa introdução ela tem vários pontos bem interessantes. Que nos oceanos nós temos 100 milhões de vezes a mais o número dessas bactérias, tá? Desses seres microscópios, né? Que eles são assim muito maior do que as estrelas do universo. Esse número de bactérias que tem no oceano. E outro negócio muito legal, galera, dessa introdução, que me chamou bastante atenção, é que no nosso intestino nós temos 1 quilo de bactérias, tá? E se nós fôssemos somar tudo que existe na biosfera, 90% do peso da biosfera são bactérias. Então, esses micro-organismos, eles são invisíveis aos nossos olhos, porém eles estão em todos os lugares, né? E para que o que eles fazem? É o que fala nessa introdução, que eles são essenciais para o transporte de elementos químicos, como o carbono, nitrogênio, enxofre, hidrogênio e oxigênio, né? E nós, pelas fezes, nós vamos eliminar durante um ano exatamente o nosso peso em bactérias. Então, é muito interessante esse assunto da microbiologia. É uma matéria que me fascina muito, muito bacana, né? Então, essa seria uma introdução, uma breve introdução. Agora vamos falar dos princípios biológicos ilustrados. Então, nesse tópico, fala-se bem de um desafio, né? Porque veja bem, esses micro-organismos, eles, como a gente falou, eles não são observados a olho nu, né? Então, para nós estudarmos eles, nós usamos, né, métodos, né, uma teoria e técnicas que envolve uma combinação de outras matérias, como a bioquímica, a biologia molecular e a genética, né? Um exemplo, por exemplo, um biólogo, ele pode descrever uma troca, né, como um mutualismo. O que é o mutualismo? É a capacidade de favorecer todas as partes contribuintes, né? E um exemplo que a gente tem são os líquens, que são um exemplo de fungo, né? Que tem um parceiro fototrófico, que pode ser uma alga, que é um eucarioto, né? Ou uma cianobactéria, que seria já um procarioto, que a gente vai depois falar sobre essas diferenças entre eucariotes, procariotes, enfim. E esse mutualismo é denominado uma simbiose, né? E essa simbiose é uma associação contínua que envolve diferentes organismos. E eles trocam, né,
essa relação, né? E muitas das vezes essa relação ela pode ser boa, como ela também pode ser ruim, que é um caso já de um parasitismo, né? Que daí tem um hospedeiro que ele tira benefício, né? Do seu, no caso o hospedeiro ele oferece o benefício para o parasito, no caso, né? No caso, o parasito tira benefício do hospedeiro. E então nesse tópico a gente vê essa diversidade biológica e esse desafio, né? Essa dificuldade de nós podermos então estudar, e até mesmo como a gente já falou desde o começo, é algo que é uma quantidade muito enorme desses seres microscópios, né? Então, pessoal, falando dos vírus, né, eles têm as suas características assim bem diferentes, né? Eles são microscópios, são muito pequenos, porém eles têm uma diferença quando se comparamos os vírus com as bactérias. Eles não possuem muitos atributos para poder ter a capacidade de se replicar. Eles dependem de um hospedeiro para poder se replicar, para ocorrer a reprodução deles, né? Então eles dependem do sistema de replicação daquela célula. Eles vão incorporar o material genético deles, no caso, que seja o RNA, no DNA do hospedeiro, e ali ele vai surgir uma reprodução desse vírus, né? E os vírus eles têm a capacidade de infectar outros vírus também, que no caso daí eles chamariam de virofagos, tá? E essas partículas virais, esses vírus são muito pequenos, né? Eles são bem pequenos, só que eles têm essa capacidade de infectar diversos outros organismos, né? Como outras bactérias, infectar outros seres como células, protozoários, fungos, enfim. Os vírus, eles têm na sua grande variedade de vírus, né? Cada vírus, só que eles também, não quer dizer que um vírus vai infectar todo tipo de célula, eles têm as suas especificações, né? Por exemplo, tem um caso de um vírus muito pequeno, que é o vírus da hepatite D, né? Ele, para poder transmitir e ele se formar, ele precisa do auxílio do vírus da hepatite B. Se já é um caso de um vírus muito grande, que é um exemplo já diferente, seria o vírus, o mimivírus. Ele é um vírus de DNA, né, que infecta a cantamoeba, que é uma moeba de vida livre encontrada no solo, né? Então seria, por exemplo, uma breve assim, introdução dos vírus. É claro que no capítulo 29 do livro, ali a gente vai estudar os detalhes desses micro-organismos, entendeu? E os prions, né? Agora vamos falar dos prions. No caso dos prions, eles não têm DNA e RNA, como tem os vírus e as bactérias. Eles são mais... eles têm uma morfologia bem assim aberrante, né? E eles causam infecção, entendeu? Eles são formados por cadeias de uma certa proteína, né? E eles formam. Então fizeram alguns estudos e eles descobriram que alguns carneiros infectados, né, com uma doença
neurológica, eles descobriram que eles não tinham, através da biologia molecular e celular, eles descobriam que esses prions, eles mesmo não sendo, vamos supor assim, um ser que tenha um código genético, ele pode causar ele é um agente, né? Que pode causar os sintomas de infecções, né? Já os procariotos, né? Eles são muito pequenos, eles são bem pequenos mesmo, né? E eles não têm um núcleo assim definido, eles têm o que se chama de nucleóide, aonde que está o DNA desses procariotos, né? E eles são aí bactérias, no caso, que tem dentro deles um número de genes, né? No caso do Mycoplasma genitalium, ele tem 468 genes. E já o Streptomyces coelicolor já tem 7.825 genes. E eles usam esses genes para ter funções essenciais como produção de energia, síntese das macromoléculas e se reproduzir, né? Então, um fato bem interessante é que esses procariotos, eles podem ser aeróbicos, né, que eles dependem da sua respiração através do oxigênio, como anaeróbicos, que eles utilizam elétrons diferentes de oxigênio na respiração. E muitos desses anaeróbicos, eles também podem realizar fermentações, que é uma energia obtida mediante ao rearranjo, né, metabólico dos substratos químicos de crescimento. Então, esses procariotos, eles têm essa diversidade, né? Então, eles formam comunidades, né? E essas comunidades, elas são chamadas de consórcio. O que que seria esse consórcio? Seria assim, cada bactéria, ela tem a sua diferença fisiológica, né? Ela tem a sua função fisiológica. Assim. Então, para dar um exemplo mais fácil para a gente entender, é um exemplo próprio meu. Eu estou inventando esse exemplo aqui, não está escrito no livro, não. Um exemplo assim, o motor de um carro, né? Vamos começar com a parte de cima do motor do carro. A gente ali tem um carburador, né? Que ele vai controlar a quantidade de combustível que vai entrar dentro do motor. Aí nós vamos ter já ali os pistões, no caso, né? Onde que vai começar a ocorrer aquela queima daquele combustível para fazer aqueles pistões movimentarem, que vai movimentar o girabrequim, e o girabrequim com uma engrenagem vai movimentar o eixo do carro, na ponta do eixo vai ter a roda, que vai fazer daí o carro se movimentar. Então, assim, são diversas, é lógico que eu fiz bem simplificado, existe muita mais peças no meio desse caminho todo aí, né, desse trajeto todo. E assim são as bactérias, elas vivem nesse consórcio, em forma elas consistem nessa forma de consórcio, né? E elas utilizam uma comunicação intercelular, que é chamada de chorosensing. Esse chorosensing, elas usam um mecanismo que controla essa comunidade, entendeu? Mesma coisa eu pegar um carro e começar a querer colocar peças a mais. O carro não vai funcionar, entendeu? Né? Não vai ter como, porque tem que ter um número certo. Então, isso chama-se de autoindutores ou feromônios, tá? Esses, então, controlam vamos dizer, essa comunidade de procariotos. Nós estamos falando de uma comunidade de procariotos, tá?
E esses procariotos, eles têm uma característica interessante, eles têm algo chamado de plasmídios, né? Esses plasmídios são pequenas sequências de material genético que uma bactéria pode transferir para outra, tá? E esses plasmídios é o que se fala muito hoje dessa resistência a bactérias, né? Que, por exemplo, o paciente ele começa a tomar uma certa dosagem de antibiótico e não faz efeito. Por quê? Com esse mecanismo delas transferirem através dessas pequenas cadeias de material genético que uma bactéria transfere para outra, elas podem dificultar que o antibiótico age e elimina a bactéria, entendeu? Então, o próximo passo nosso agora seria a classificação dos procariotos. Então, no caso, pessoal, da classificação dos procariotos, a gente pode classificar elas por algumas situações. Por exemplo, se essa bactéria possui sim ou não o DNA, entendeu? E é um dos métodos que está com o avanço da tecnologia hoje, da genética, a gente pode então detectar o DNA dessa bactéria, tá? E nós rastrearmos o ancestral, né? Num método comparativo com as bactérias mais antigas, né? Então são critérios fisiológicos, né? O que são esses critérios fisiológicos? Vamos dar um exemplo de algumas bactérias que possuem esporos. E o que são esses esporos? Esses esporos são estruturas que a bactéria ela desenvolve, é como se fosse uma cápsula, tá? Que permite ela conservar o seu DNA em ambientes extremos. Essa bactéria ela pode viver muitos anos sem presença nenhuma de nutrientes, de água. É algo muito interessante, né? É que não deixa a bactéria morrer. Ela pode abaixar bem a temperatura, aumentar muito. Ela pode sofrer diversos distúrbios, né? E esse esporo protege essa bactéria. E no caso bioquímico é aquele caso que já todo mundo sabe, né? Que é o teste de coloração, se a bactéria ela é gram positiva ou gram negativa, o teste gram, né? Que você consegue então fazer. E o genético é isso que nós comentamos, né? Que seria esses testes. Um exemplo deles é o PCR, né? Que é o teste de reação em cadeia de polimerase. E é um teste que ele detecta as bases, os genes dessas bactérias, entendeu? E isso ajuda você então a fazer a classificação das bactérias. Então, né, pessoal, a gente está falando dos protistas, né? Esse protista, eles são um grupo de seres que eles não se enquadram no grupo no plantae, no fungi, entendeu? Eles têm eles são animais que eles têm a sua própria especificações, né? E esse grupo protistas, né, eles são eucariotos, né, que quer dizer núcleo verdadeiro. E eles também, então vamos dar algum exemplo desses protistas. Vamos falar um pouco sobre as algas, né? Essas algas, elas são, né, por muito tempo, elas foram descobertas, elas são muito interessantes no fato delas gerarem oxigênio como produto de fotossíntese, tá?
Então, essa classificação de algas, ela fica reservada exclusivamente aos organismos eucarióticos fotossintéticos, né? Todas as algas contêm clorofila na membrana, tá? Muitas espécies dessas algas, elas são unicelulares, e outras algas podem formar estruturas multicelulares, como um exemplo os kelps, né? De águas pardas. E elas produzem também, essas algas, elas produzem toxinas, e essas toxinas elas podem ser venenosas aos homens e aos animais. E o que a gente tem, um caso de uma alga unicelular, que causa aquela proliferação que é chamada da maré vermelha nos oceanos, né? É muito interessante essa questão das algas da maré vermelha, porque eu já vi alguns professores dizer que na época de Moisés ele não transformou a água em sangue, que foi as bactérias, que foi essas toxinas dessas algas, tal. Eu já vi gente falando sobre isso aí, mas, né, cada um puxa as coisas para o seu lado, então não vou entrar em mérito sobre esse assunto, mas só para você talvez, né, conectar os assuntos, né, dessas algas que transformam aí essas águas unicelulares que transformam a maré vermelha. E tem os protozoários, né? Os protozoários também são protistas unicelulares e eles são incapazes de realizar a fotossíntese, né? E os protozoários, eles são muito conhecidos pelo fato deles terem uma forma flagelada, né? Um aspecto semelhante aos representantes das algas, mas eles não têm essa capacidade de fazer a fotossíntese, né? Então eles se tornaram heterotrófos, né? Eles têm as necessidades nutricionais desses organismos são supridas por compostos orgânicos, tá? Os protozoários flagelados parecem ter evolvido por tipos ameboides ciliados, né? Então, a gente vai ver mais a fundo esses protozoários no capítulo 46 do livro. E os fungos também são protistas, né? Eles não são fotossintéticos. E eles crescem como uma massa de filamentos ramificados e estrelaçados, que é conhecida como micélio. O maior micélio em extensão produzido por um fungo foi encontrado no leste dos Estados Unidos, em Oregon, abrangendo uma área de 9,7 km². Meu Deus, incrível, né? Então, esses fungos, eles são o que a gente chama, eles têm tubos polissacarídeos, né, como a quitina, que são homólogos às paredes celulares, né? As formas miceliais é o que a gente conhece aí, que são dominadas bolores, alguns tipos são conhecidos como leveduras também, né? Que não formam micélio, mas são facilmente reconhecidos como fungos pela natureza. Então, esses fungos, eles provavelmente eles representam um ramo evolutivo dos protozoários, né, galera? Para mim, assim, eu tô falando porque eu tô com um livro aqui na minha frente, então fica fácil pra gente memorizar, mas é muito legal você pegar e ler o livro. Eu tô seguindo tópico por tópico do livro, né, nos vídeos aí. Então o capítulo 1 já está quase no finalzinho. Então vamos falar outro tipo de protistas, que são os mixomicetos, né?
que são organismos que se caracterizam pela presença de um estágio do ciclo de vida de uma massa de citoplasma nucleada e ameboide denominada plasmódio. Tá? O plasmódio de um mixomiceto é uma estrutura análoga ao micélio, que é o que a gente falou ali dos fungos, né? E eu acho que para ficar bem bacana aqui, galera, vamos colocar uma foto do mixomiceto e do micélio pra gente fazer. Então, aqui nessa foto aqui do micélio, a gente vê essa característica bem similar ao fungo, né? Já o mixomiceto, ele parece também, mas ele é mais condensado, vamos dizer assim, né? Ele tem uma outra coloração também, mas você pode encontrar em diversas formas de cores, né? Que cada um desses protistas, no caso, eles produzem proteínas, sintetizam metabólitos diferentes. Então, isso muda muito a cor dessas estruturas, entendeu? Então, pessoal, vamos fazer agora um resumo aqui do capítulo, né? A gente começou lá com a microbiologia, que é o estudo desses micro-organismos muito pequenos, né? E esses micro-organismos são um grupo grande, diversificado, que abrange seres uni- e pluricelulares, tá? Eles também incluem vírus, que podem ser, que são microscópios, porém não celulares, né? Os vírus, eles são unicelulares, né? E o vírus, ele pode consistir de DNA ou RNA, tá? A gente aqui também falou que alguns vírus podem apresentar um envelope composto por lipídios, proteínas e carboidratos. Na verdade, a gente não falou muito. Na hora que a gente passou por cima dessa questão dos vírus, a gente não mencionou esse detalhe, tá? Que os vírus, eles podem ter um envelope composto por lipídios, né? Proteínas e carboidratos. O prion, a gente sabe que é uma proteína infectante, né? Capaz de causar doenças neurológicas crônicas, e esse prion, ele não tem um DNA, por exemplo. Então, eles são simplesmente proteínas infectantes, tá? Agora, por final, a gente falou dos procariotos, né? Que são divididos em bactérias e arqueobactérias. Os procariotos, eles são haploides, e os eucariotos inferiores, ou protistas, né, que tem o núcleo verdadeiro, né, eles estão representados em 4 grupos principais, que a gente falou, que são as algas, os protozoários, os fungos e os mixomicetos. E os eucariotos possuem uma membrana nuclear e são diploides, então eles têm um núcleo, no caso, né? Lembra que quando a gente falou das bactérias, que o DNA delas não fica no núcleo, mas sim no nucleoide, né? Então agora, galera, a gente vai fazer aqui no livro, tem umas questões bem bacanas, umas questões de revisão, então vamos responder elas juntas, tá? Vamos responder juntos. Então vamos lá, né, galera? Eu tô sem o meu tripézinho aqui, então tô segurando com a mão. Desculpa que tá meio trêmulo o vídeo, né? Então, qual dos seguintes termos caracteriza a interação entre um fungo e uma alga e um líquen? Lembra lá no comecinho do vídeo a gente fala da simbiose. Por que não seria o parasitismo? Porque o líquen e a alga, ele é um mutualismo, né, que ele contribui as duas partes. Então, seria a letra B, simbiose. Qual dos seguintes agentes não possui ácido nucleico? Bactéria? Sim. Vírus? Sim. Viroide? Sim. Prion? Não.
Lembra do prion que causa doenças neurológicas, que foram encontradas lá nos carneiros, que são sequências, são proteínas, né? E o que são proteínas? Não são sequências de peptídeos, então essas sequências, elas têm uma capacidade patológica não necessária de ter DNA e o genoma, no caso, né? Aqui tá meio ruim a imagem, mas vamos lá. Qual dos seguintes organismos não é um protista? A bactéria, letra A, porque a alga é um protista. O protozoário é um protista. Lembra dos 4 grupos que a gente falou? Alga, protozoário, fungos e mixomicetos. Qual das seguintes agentes contém simultaneamente DNA e RNA? A bactéria, letra A. O vírus, ou ele tem DNA ou RNA. O viroide, o prion, ele não tem. E o plasmídio, o que é o plasmídio? O plasmídio são sequências, né? Que elas, de material genético que é transferido de um ser para o outro. Tá? Aqui tem um casozinho clínico que tá fácil da gente responder. A gente não falou sobre essa doença, tá? Mas só pelo fato da gente ter falado um pouco, a gente já vai mais ou menos saber. Um homem de 65 anos de idade desenvolveu demência progressiva no decorrer de alguns meses com ataxia e sonolência. O perfil eletroencefalográfico mostrou paróximos com altas voltagens e ondas lentas, sugestivos de doença de Creutzfeldt-Jakob. Essa doença é causada por qual dos seguintes agentes? É uma doença né? Ele fala ali, demência progressiva de altas, tá? Essa doença é causada. Então, pelo fato de ser uma doença neurológica, porque ele fez um eletroencefalográfico, né? Então, é o prion. Lembra que a gente falou do prion? A gente já teve agora uma questão que a gente teve o prion como uma resposta também. Qual dos seguintes micro-organismos não é infectado por vírus? Nenhuma das opções acima. Todos eles são afetados. Lembra que os vírus, eles têm essa capacidade, por eles serem muito pequenos e unicelulares, eles têm essa capacidade de infectar outros seres. Vírus e bactérias e protozoários são caracterizados unicamente por seu respectivo tamanho. Verdadeiro ou falso? É falso. Eles não são caracterizados unicamente. Então a gente sempre tem, galera, tem que sempre prestar muita atenção quando ele fala somente, unicamente, exclusivamente. Por quê? Esses vírus, quando a gente falava das bactérias, das classificações das bactérias, lembra que a gente falou, número 1, fisiologia, número 2, a fisiologia seria uma questão de estruturas, né? Número 2, genético, que é o que está sendo mais usado agora nessa classificação deles. E também bioquímico, que é o caso que a gente faz lá o teste para saber se ela é gram positivo ou gram negativo, né? Então vamos aqui à próxima questão. Tá, vamos aumentar aqui mais um pouco para a gente ver melhor. Qual dos seguintes organismos é um procarioto? É a arqueobactéria, tá? A gente falou do quorum sensing, tá? O quorum sensing é um sistema de comunicação intercelular, tá? Eles produzem os feromônios, a gente falou lá no começo do vídeo, que eles servem para controlar o volume dessas bactérias, né? Um exemplo de um comportamento multicelular, regulação de genes envolvidos em diversos processos fisiológicos. Então, todas as respostas acima são corretas. Mais um casozinho clínico aqui, ó.
20 minutos após a ingestão de marisco crus, um homem de 35 anos de idade apresentou parestesia facial e nas extremidades, cefaleia e ataxia. Esses sintomas são resultados de uma neurotoroxina produzida por algas. A gente não falou especificamente, galera, mas eu falei daquelas algas vermelhas, da maré vermelha, que eu falei, lembra que eu falei de Moisés, tal, que transformou o rio em sangue, e alguns biólogos dizem que não, que não foi sangue, que foi essa questão dessas algas que produzem essas toxinas, né? E essas toxinas, elas são chamadas de saxitoxina e gonialtoxina, tá? Então, a gente não falou no decorrer do vídeo, então, mas se você ler o livro, você vai ver, tá escrito lá, são os dinoflagelados. Então, galera, a gente fica por aqui mesmo, né? A gente vai encerrar o vídeo aqui, né? E vamos logo em seguida para o capítulo número 2, galera. O capítulo número 2, ele vai ficar um pouquinho mais interessante do que essa introdução, tá? Então, pessoal, já quero aproveitar, agora já estamos no final do vídeo. Antes de encerrar esse vídeo, eu quero pedir para vocês que inscreva-se no canal, dá o seu like para ajudar a promover esses vídeos, né? A gente tá passo a passo, é um trabalho bastante intenso, né? Envolve muitas horas de leitura e tal, para a gente conseguir entender um pouco a matéria para poder falar, né? Não falar também coisa errada. Se tiver alguma coisa que eu falei errado, que não tem que não concorda com os livros, com os estudos, por favor, deixa o seu comentário aqui. Eu estou disposto a ir depois, editar o vídeo e colocar tudo bem certinho, tá? Inscreva-se no canal, dá o seu like, tá bom? E o playlist continua, galera, né? O próximo já seria o capítulo número 2. Grande abraço.